Hebreus capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu posteridade, não numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíam, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que lhe acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência de fogo, escaparam a fios de espada, ao fio da espada, de fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exército de estrangeiros. Vou parar por aqui. O capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, que são os famosos heróis da fé. Ufa! Quando eu leio esse capítulo, a expressão, não tem como surgir outra expressão, né? Tantos homens, tantas mulheres de Deus fizeram tantas coisas extraordinárias, foram intitulados como os heróis da fé. Não tem como você não olhar e falar pelo menos assim: uau,
Que coisa extraordinária. Como eles marcaram as gerações através das suas atitudes, através das pessoas íntegras, das pessoas que eles eram. Não é verdade? A vida que eles tiveram são lembradas até hoje. E quantos de vocês gostariam de deixar uma marca na sua geração dessa forma? Quantos de vocês gostariam de que os seus netos um dia, estivessem conversando e pensassem assim: poxa, o meu avô, a minha avó, aquele lá era um homem de fé, a minha avó era uma mulher de fé. Quantas coisas eles fizeram, ou que seja uma coisa que foi marcado, que me inspira até hoje. Quantos de vocês gostariam disso? Amém. Eu gostaria disso. Todos nós gostaríamos disso, né? De saber que você vai deixar uma marca e de que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão se inspirar. E todas as vezes que nós passamos por uma crise, por um problema, é como se um alarme dentro do nosso peito começasse a gritar, né? Bé, bé, bé. Momento extraordinário. É esse momento que você vai ter que demonstrar sua fé. Essa é a sua chance de você ser conhecido, ser marcado como o herói da fé. Isso acontece só comigo ou acontece com você também? Acontece com vocês? O alarme começa a gritar. Momento de ser forte. Momento de ser corajoso. Momento de você demonstrar sua fé. Momento de você ser ousado. É agora. É esse o momento. E quando a gente passa por isso, a gente acorda. Veste a nossa farda de guerra. Não é assim? A gente se prepara. E a gente começa a lutar a nossa guerra. A gente começa a querer vencer a nossa luta. A gente já começa a ficar preocupado com o problema, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que podem ser atingidos através dessa crise. E a gente já começa a pensar estratégias de como resolver isso e de como mostrar para todo mundo que vai ficar tudo bem e como passar esperança para as pessoas. É assim ou não é? É ou não é, gente? É assim, assim é, assim não é. É ou não é? É. E aí a gente começa a ficar preocupado com todas essas coisas e fica preocupado com a nossa pequena multidão que fica ao nosso redor. Seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja nosso esposo, né? As mulheres, os líderes, os discípulos. A gente começa a pensar na nossa pequena multidão que está no nosso lado e com a super expectativa que essas pessoas estão por estar do seu lado nesse momento da sua vida. Se o problema é financeiro, nós pensamos assim: eu preciso reagir bem, né? Preciso mostrar tranquilidade, eu preciso mostrar confiança, eu preciso ficar calmo, né? Eu preciso crer que vai ficar tudo bem e eu preciso passar isso para as pessoas que estão do meu lado. Se o problema é conjugal, é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente também pensa: não, eu vou agir, vai tudo bem, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou, mais importante de tudo, fazer com que ninguém perceba que eu briguei com meu marido ou com a minha esposa. Eu preciso passar por cima disso, vai ficar tudo bem. Você passa por cima daquilo que você está sentindo no seu coração, aquilo que está te magoando a respeito do teu marido, a respeito da tua esposa, para que fique tudo bem. Se o problema é com a saúde, aí é um pouco mais complicado ainda, né? É um pouco mais complicado. Esses dias eu assisti um filme de uma mulher que levava as amigas para um jantar, para almoçar num lugar um pouco assim estranho. E todo mundo sai de lá e fica com intoxicação alimentar. E as meninas, as amigas, começam a culpar ela: você me levou nesse lugar que está fazendo a gente passar mal. E ela não quis dar o braço a torcer. Ela: imagina,
vocês estão passando mal, não foi por causa da comida. Ela começa a suar frio. Ela começa a ficar com a roupa assim toda molhada, começa a ficar branca. E todo mundo fala, lá, você também está passando mal? Ela, imagina, não estou passando mal. Todo mundo começa a vomitar, começa a passar mal. E ela lá, respirando fundo. E as amigas falam, duvido, você não está com enjoo? Ela, não, estou até com fome. E pingando assim, né? Passando mal. Não sei quantos de vocês assistiram esse filme. E ela vai lá e fala assim, não, você está com fome? Vem uma, né? Que gosta de pisar no calo do outro. Ah, você está com fome? Então come aqui uma castanha. Ela coloca a castanha e vai mordendo assim, devagarinho, para não passar mal. Ela foi lá e conseguiu disfarçar que ela estava passando mal, né? Ela conseguiu segurar a onda, parecer que está forte, mesmo aqueles sintomas estando queimando ela por dentro, né? Quem aqui já passou por uma situação assim? Não a do passar mal, mas de todas essas coisas que eu estou falando. Seja na financeira, de você ficar assim, não, eu preciso mostrar, os homens, né? Eu preciso mostrar para minha esposa que eu estou super confiante que vai dar tudo certo, que ela não precisa se preocupar. Homens, quem já passou por isso? Amém. Mulheres, as mulheres é mais emotiva, né? Quem já passou por isso? Acabou, brigou com o marido e teu filho aparece lá do lado, né? Aconteceu alguma coisa, mamãe? Não. Ah, mamãe ama papai. É assim ou não é? E passar mal, né? Cruel. Esses dias eu fiz isso. Acho que foi no reencontro. Eu estava passando mal que eu não conseguia nem ficar de pé. Minhas pernas estavam fracas. Aí, para descontrair, sentei na mesa lá da chácara. Vamos pregar descontraída. Sentei, cruzei as pernas. Falei, gente, vou pregar de uma forma descontraída hoje, né? Vou ficar aqui mais pessoal. Na verdade, eu estava com as pernas, eu não conseguia ficar de pé, mas eu precisava disfarçar, né? Na hora da pregação, passar mal. A gente acaba fazendo essas coisas, não é verdade? A gente acaba fazendo. Se o problema é financeiro, todos nos olham esperando uma reação. Quem aqui está passando por um problema financeiro? Levante sua mão. Deus vai resolver seu problema. Levanta a mão, tem que se expor, eu vou ver. Deus vai resolver. Deus vai resolver seu problema financeiro em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Então fala amém. Amém. Quando a gente está passando por um problema financeiro, todo mundo fica de olho, né? Fica lá olhando para saber qual vai ser a sua reação. Tipo, o que ele vai fazer agora? Né? Será que ele vai arrumar um emprego, outro? Será que ele vai fazer um bico? Será que ele vai pedir um empréstimo? Não, no mínimo ele tem que começar a economizar agora. Não é? Aí, se você ficar abatido, se você ficar triste, preocupado com as finanças, maridos, me confirma se eu estiver errado. Aí vem a tua esposa abençoada. Se você ficou abatido, que você está assim, você olha para a tua conta, não tem como você não se abater, entendeu? Aí tua esposa chega do seu lado e fala assim, você vai ficar aí? Triste? Fica aí. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Você não crê que Deus vai fazer um milagre? Você não crê que Deus vai te resolver tua situação? Então, marido, levanta dessa cadeira, vai trabalhar e ora bastante para que você voltar com dinheiro. Mas ora para o milagre ser grande. Porque eu não quero ver você voltar para casa sem dinheiro. Ai, por favor, diga que eu estou errada. Ai, meu Deus. Pela risada. Então, a esposa está ali, ó, espera uma super reação do marido, e espera que haja uma super revolução e um super milagre, com muito dinheiro no bolso. Volta para casa na hora que os seus problemas estiverem resolvidos. Eu não quero saber de você abatida na minha casa. Aí, ou o cara sai de casa super motivado, né? Tipo, não, uou, vou trabalhar. O Zé Fernandes, uou, vou trabalhar hoje, super, né? Porque minha esposa me motivou a trabalhar hoje, né? Estou super feliz. Ou o cara, no mínimo, não vai querer voltar para casa, né? Ou ele vai falar assim, meu Deus, está dando 6 horas, eu tenho que voltar para casa, minha mulher vai estar lá. E aí? Cadê o dinheiro?
Misericórdia, né? Como se já não bastasse o problema em si, não é verdade? Tem a expectativa da família, tem a expectativa das pessoas. E aí? Já não basta você, a sua expectativa. E aí? E o que vai acontecer tem a expectativa das pessoas. E aí, meu querido? O que você vai fazer? Como a gente conversou sobre o problema conjugal, aí a gente tem que ser mais super ainda, né? Quantas mulheres trabalham fora aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Super mulheres. A mulher trabalha fora, né? Mas ela não pode esquecer do seu papel de mulher, que é cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, né? Tem os compromissos da igreja, célula, né? Reuniões, compromissos do trabalho. Ela tem que ser uma super mulher, porque ela tem que dar conta de tudo isso. Correto? Correto, maridos? Correto, né? Eles sempre falam correto. Ela tem que dar conta de tudo isso com um pequeno detalhe. Com um super sorriso. Não pode demonstrar que está cansada, nem estressada, e tem que estar fogosa de noite ainda. Né? Claro, olha lá. Homem e mulher é tudo igual, né? Então, e tem que também estar disponível para as pessoas, né? Quem é mãe fica, mãe, eu quero isso, mãe, cadê aquilo? Você fica lá. Tem hora que eu falo assim para os meus filhos, para de me chamar de mãe um pouquinho. Eles falam, pastora Carla. É um barato esses meninos. Então, aí você está nessa situação toda e trabalha e um monte de coisa para fazer. E você, né, fica assim, meu Deus, eu não posso ficar estressado, porque uma supermulher não fica estressada. Fica? Não fica, né? Uma supermulher não fica ansiosa. Uma supermulher não fica estressada porque a paz tem que reinar no nosso coração. Uma mulher não pode ficar ansiosa e se ela fala para alguém que ela está ansiosa com as atividades do seu dia a dia, eu tenho certeza que alguém vai falar assim para ela, a Bíblia diz que você não deve andar ansioso por coisa alguma. Não é? Tem umas bíblias ambulantes assim que é muito legal. Elas estão sempre assim com a palavra na ponta da língua para te edificar. Né? E se de repente aconteceu alguma coisa, você ficou chateado com seu marido com alguma coisa, né? Normal. Ele é humano, ele é homem, você fica chateado com alguma coisa. Aí você vai desabafar, né? As mulheres gostam de desabafar, é impressionante também. Aí vai desabafar, nossa, tô meio chateada assim com meu marido hoje. Aí a outra também já, querida, perdão é mandamento. Você tem que perdoar. E já você não, é claro, tem que perdoar, imagina, só foi um deslize, eu sou uma super mulher. Foi um deslize, imagina, eu nem pensei em não perdoar ele. Como assim? Não é? Além das nossas cobranças interiores, além das coisas que a gente se cobra, além daquilo que a gente já fica, meu Deus, eu preciso ser uma super mulher, eu preciso ser super descomplicado, eu preciso ser super eficiente, eu preciso ser super, super, super. A gente já fica assim. Tem os amados, os abençoados, que ficam tentando lembrar você que você precisa ser super. Quem aqui já assistiu aquele filme Fazendeiro e Deus? Filme lindo, né? Eu estava assistindo o vídeo dele falando mesmo, né? Não o ator, Ai, gente. Obrigada. O senhor mesmo lá, né? Que é a história dele. Angus, o nome dele, acho que é. E ele estava contando como é que foi. Passava as cenas assim do filme e ele falava como realmente foi, o que ele sentiu, tudo mais. E tem um cara muito ungido. Aliás, o apóstolo William falou que hoje ele teve um culto no deserto, lá na frente do Mar Morto. Tinha 7.000 pessoas nesse culto lá. Uau! E quem foi o preletor, o ministro, foi esse pastor, pastor Angus, que é o verdadeiro fazendeiro. E ele falou assim que o cara é muito ungido, né? Só da gente assistir o filme a gente sabe que aquele homem é muito ungido, né? Os milagres que acontecem. E ele falou assim, ainda ele falou para mim, falou, Carla, olha,
Deus vai fazer um mover muito grande hoje lá no El Shaddai. Quem recebe? Amém. E ele falou assim, olha, o mover que está aqui, ele estava chorando, falando comigo. Ele falou assim, olha, 7.000 pessoas visualizaram um milagre. Ele estava lá pregando no Mar Morto, no deserto, na frente do Mar Morto. Falou que não chove lá nunca. Nunca chove. Nunca choveu. E, de repente, aquele homem começou a orar e começou a clamar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a mover, começou a tocar as pessoas. E a hora que ele falou assim que o Espírito Santo ia descer, começou a chover. Começou a chover em todo mundo lá, todo mundo começou a chorar desesperadamente, porque é um lugar que não chove. E no momento que ele falou, o Espírito Santo vem, desce no nosso meio, a chuva desceu naquele lugar. Ele falou assim, que todo mundo está chorando, que não já tinha acabado o culto, o povo estava chorando ainda. Que não conseguia parar de chorar de tão ungido que foi aquele local. E ele é um homem muito ungido. E tem uma cena daquele filme que me marcou muito, que é o momento que acontece aquele acidente com o sobrinho dele. Que ele foi andar de trator e o sobrinho quis subir no trator para andar junto com ele. E acontece o acidente, ele passa por cima do sobrinho com o trator. E o trator, e o menino morre, né? E ele cata o menino nos braços, leva para o hospital e começa a orar. Esses detalhes não passam no filme, mas ele fala assim que foi o confronto, o momento mais difícil dele ter fé. Ele falou assim que quando ele teve que dar a notícia para o irmão dele, que o filho dele tinha morrido, por culpa dele, um acidente, mas culpa dele. E ele falou assim que ele orava pedindo para Deus ressuscitar o sobrinho. Diz que ele foi para o canavial e começou a chorar e começou a gritar, falando, Deus, o que você quer em troca? Ressuscita meu sobrinho, por favor. Chorou, desesperou, falou que ficou 6 dias sem conseguir comer, e não foi porque ele estava jejuando, ele falou assim que ele não conseguia comer de tanta tristeza que ele teve por causa do que aconteceu. Ele ficou desesperado. E quando ele sai desse momento dele triste, quando ele sai na rua, ele fazia muitos milagres. Já tinha ressuscitado pessoas. E chega uma mulher na igreja para ele e fala assim, nossa, por que você não ressuscitou seu sobrinho? Não teve fé? E quando eu vi essa cena no filme, assim, eu falei, duro que isso acontece muito. Acontece muito. Ninguém sabe a dor, a tristeza que aquele homem estava passando, o desespero que ele estava tendo, o clamor que ele fez para que Deus fizesse um milagre. E chega uma mulher e fala para ele, você não teve fé? Por que você não curou? Por que você não ressuscitou? Por que você não fez um milagre com o teu sobrinho? Eu já vi tantas situações cruéis. Eu lembro que teve uma menina, muitos anos atrás, ela era cadeirante. Eu acho que ela não ficou nem 1 ano na igreja. E quando ela saiu da igreja, a gente foi conversar com ela, querendo saber o que tinha acontecido, porque ela não estava indo mais. Ela falou assim para mim, eu cansei de ouvir as pessoas falar para mim que eu não fui curada porque eu não tive fé. Eu cansei de todos os cultos alguém chegar para mim e falar assim, você não vai ter fé para levantar da cadeira? O que está acontecendo com você? Você tem maldição em algum lugar? O que está acontecendo com você? Da pessoa falar assim, eu não quero mais ir na igreja. Também vi a história de uma mulher com câncer, que ela desenvolveu um câncer, e ela também parou de ir na igreja, porque as pessoas ficavam falando para ela, você está com dívida com alguém, você está com falta de perdão com alguém. Quem você não perdoou? Você tem que perdoar para ser curada. Você sabe que esse câncer é culpa sua, né? Então, a mulher acabou falecendo sozinha, desrespeitada, mal amada e mal compreendida. E quando a gente vê essas histórias, eu fico pensando assim, seria tão bom se realmente a gente fosse super-heróis, na verdade? Seria tudo mais fácil, né?
Porque super-herói não tem sentimento, não tem alma, não tem medo, não tem trauma, não tem crise. E se uma crise aparece, um super-herói resolve. Não é assim que os super-heróis fazem? Se a gente fosse super-herói, seria tudo muito, mas muito, muito mais fácil. Os problemas seriam resolvidos em um piscar de olhos. Muito rápido, com superpoder. Mas Deus, Ele não chamou a gente para sermos super-heróis. Esse nosso esforço que a gente tem para superar, esse esforço que a gente faz para vencer as nossas dificuldades, esse esforço que a gente faz para resolver os nossos problemas, esse esforço que a gente tem para ser forte, esse esforço que a gente tem para ter a atitude correta, esse esforço que a gente tem para engolir os nossos sentimentos, para engolir os nossos medos, para engolir as nossas crises, para engolir os nossos traumas, esse desgaste, não da crise, mas esse desgaste que esse esforço que nós fazemos traz para as nossas vidas. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te salvou. Deus não te salvou para você viver desgastado, deprimido, desanimado. Amém? Eu vejo pessoas assim, tão preocupadas em ser uma boa referência, em transmitir esperança, em não decepcionar ninguém. E na maioria das vezes a pessoa que ela mais se preocupa em não decepcionar é o próprio Deus. Como se Deus não conhecesse o nosso interior, não é verdade? Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Só que às vezes a gente se esforça tanto para não querer decepcionar, para não querer atrapalhar ninguém, preocupada com o que Deus vai achar se eu for fraca, se eu for forte, ou se eu... Vocês entendem? A gente acaba se esforçando tanto para fazer tudo tão direito, tudo tão perfeito, que eu estava orando para Deus e Deus ministrou assim, gente, tem muitas pessoas têm uma ideia errada do cristianismo. Muito. Tem pessoas assim que olham e falam assim, eu vejo dor, eu vejo opressão na vida dessa pessoa. E a gente acaba não encontrando compreensão das pessoas. A gente não consegue encontrar compreensão na vida do irmão. A gente não consegue achar ajuda, né? Os maridos que estão com crise financeira, eles esperam que a sua esposa esteja compreensível, esteja orando, esteja dando uma palavra de, no mínimo, misericórdia para ele. Porque aqui a gente conversou, já basta, o problema em si não basta. Nós precisamos nos ajudar. Mas o que eu ouço muito é, fulano fez tal coisa e ele não é 12? Fulano fez tal coisa e ele não é pastor? Fulano fez tal coisa e ele não é líder? Porque isso não é atitude de líder, isso não é atitude de pastor, isso não é atitude de 12, isso não é sentimento, isso não é reação, isso... Eu escuto muito isso, é só eu que escuto? Eu escuto tanto isso. Mas você acha que é absurdo fulano fazer tal coisa? Ele não é líder, ele tem que ser exemplo, ele tem que não sei o quê, ele tem que ser um super crente? Ele tem que ser um super-herói? E o duro é que essas pessoas também sofrem muito, porque essas expectativas estão sobre as suas próprias vidas. Né? E o cristianismo, ele é esperança, o cristianismo, ele é vida, o cristianismo é otimismo, é alegria. O cristianismo é libertador. Só que essa responsabilidade não é minha, não é sua, essa responsabilidade é de Deus, amém? A responsabilidade do milagre é de Deus, não é sua e não é de mais ninguém, amém? Muitos, se não todos, terão atitudes heróicas. Eu não estou falando que a gente não vai ter atitudes de força, de coragem, de ousadia, nós vamos ter. Mas isso não tem que vir baseado no meu esforço para que isso aconteça. Vocês estão entendendo a diferença? Sim ou não? Tá fraco, vocês não estão entendendo a diferença?
Vai acontecer muitas coisas, vocês vão ter atitudes maravilhosas, mas isso não vai vir do seu esforço, porque a palavra de Deus diz em Zacarias 4:6, que não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Tudo isso vai acontecer na sua vida, você vai ser transformado, você vai ser fortificado, você vai ser solidificado, você realmente vai fazer coisas extraordinárias, mas é pelo poder de Deus, não é pelo seu esforço, não é pela sua preocupação, não é pelo seu julgamento. Amém? Eu posso ouvir um amém? E esses erros acontecem porque muitos ainda não conhecem Deus de verdade, sabia? Eu estava orando muito e Deus começou a me dar essa palavra domingo passado aqui no altar, enquanto nós estávamos orando. E Deus começou a me trazer essa palavra aqui, enquanto eu estava ali ajoelhado orando. Deus começou a falar: você que vai ministrar, e você vai ministrar isso para a minha igreja. Porque muitos ainda não me conhecem. Seja você com um dia de conversão ou 50 anos de conversão, muitos ainda não conhecem. Sabe por quê? Porque a gente tem um costume de transferir de uma maneira muito intensa o meu relacionamento com o meu Pai terrestre para o meu relacionamento com o meu Deus. Eu conheço muito bem meu pai Carlos. Conheço muito bem. Eu sei como que eu devo agradar ele. Eu sei como eu faço para irritar ele. Eu sei o que eu espero dele. Eu sei que se eu fizer uma coisa errada, eu sei o que ele vai fazer. Eu sei o que cada coisa que ele faz. Eu conheço ele. Só que a gente tem a mania de transferir todas essas coisas para o nosso Pai Celestial. A gente tem mania de assim, bom, se eu preciso agradar o meu pai, então eu preciso dar um presente para ele, porque ele gosta de presente. Então, como é que eu faço para agradar a Deus? Mas isso é tudo muito inconsciente. Então, para eu agradar a Deus, eu tenho que fazer uma coisa que ele gosta. Tenho que dar um presente para ele. Então, sei lá, acho que eu vou dançar para ele, cantar para ele, porque aí ele vai ficar feliz comigo. E nós vamos transferindo. Nós vamos transferindo esse relacionamento e vamos desenvolvendo um Deus para a nossa vida. Eu estava conversando disso com um amigo e ainda ele falou assim para mim: Carla, existe Deus para todos os gostos. Porque cada um desenvolve o seu Deus. A tua história, a paternidade que você teve ou a ausência da paternidade que você teve, pinta um Deus na sua cabeça. E isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Muito. Eu estava lendo sobre isso e tem a história de um menininho que ele falou assim: se Deus é como meu pai, eu odeio Deus. Essa foi a reação de um menino que não tinha um bom conceito de seus pais por ter sido abandonado e maltratado por eles. Ele não conseguia entender que Deus Pai o amaria porque Ele ama você como pai. Falaram para ele: Deus te ama como seu pai. O menino travou na hora, ele falou assim: não, se Deus é isso, eu odeio Deus, eu não quero Deus não. Então hoje, Deus te trouxe aqui porque Ele quer se revelar para você, amém? Deus, Ele quer que você o conheça do jeito que Ele realmente é e não do jeito que você imagina que Ele seja. Deus, Ele quer, nessa noite, Ele quer quebrar todos os mitos, todos os conceitos, tudo aquilo que você trouxe da sua vida, das suas experiências humanas, para o relacionamento que você tem com Ele. Hoje Deus quer quebrar isso e fazer com que você tenha novas experiências com Ele. Hoje Deus quer que você o conheça de verdade, amém? Quem quer conhecer Deus de verdade hoje? Amém, glória a Deus.
Será que você tem noção de quão distorcida é a sua revelação acerca de Deus? A gente começa a pensar e fala assim, não, imagina, eu já ouvi tanto isso, eu já ministrei isso, eu já ouvi não sei quantas pregações disso, que a gente transfere nossa paternidade para o nosso Pai Celestial. Não, eu já quebrei tudo, já fui para encontro, reencontro, já preguei no encontro. Né? A gente pensa assim, né? Mas eu tenho certeza que muitos vão se surpreender aqui ainda com quão distorcido é a revelação que você tem de Deus. Isso aqui eu vou ler. Já ouvi líderes ensinando que se não agradarmos nosso Pai Celeste, vai para o inferno. Chega para a pessoa e fala assim, se você não agradar a Deus, você vai para o inferno. Explica para alguém. Outros dizem que não, porque Deus é justo, mas não é cruel, né? Ele sempre faz o que é melhor para todo mundo e com muito amor. A justiça de Deus é só para quem é inimigo de Deus. Então você fica tranquilo, porque se você é amigo de Deus, a justiça não vai cair na sua cabeça. Outros dizem, por exemplo, que Deus prepara para nós uma via de escape dessa dolorosa destruição. Chegar na hora H, na hora do arrebatamento, Deus vai te livrar, porque Deus é amor. Ou que Jesus vai estar lá do lado de Deus intercedendo por você. Se você fizer alguma coisa errada, Jesus vai falar assim, não, por favor, não castiga ele não. Será que Jesus é mais bonzinho que Deus? As pessoas ficam... Será que Jesus é que nem meu irmão que intercede por mim? Ou pensam, que espécie de pai é esse capaz de destruir seus próprios filhos? Seria Deus, então, menos amoroso que o meu pai? Porque por mais arte que eu fiz na minha vida, eu tenho certeza que meu pai nunca ia mandar eu para o inferno para a eternidade. Meu pai não é malvado desse jeito. Será que meu pai é melhor que Deus, então? Meu pai sempre me ajuda quando eu preciso, então Deus também vai fazer isso, como bom pai que Ele é. Você acha que Deus vai ver eu passar dificuldade e não vai fazer um milagre? Meu pai sempre me ajudou. Meu pai nunca me bateu. Então, claro que Deus não vai fazer alguma injustiça comigo, né? Deus nunca vai me disciplinar. Porque pai que é pai não bate no seu filho. Meu pai nunca foi presente e sempre me mandou eu me virar sozinho. Se vira sozinho. Acho que Deus espera essa maturidade de mim também, então, né? Porque se é pai que é pai e ensina, mandando a gente fazer sozinho, para a gente ficar maduro, então eu tenho que fazer as coisas sozinhas. Porque Deus espera de mim essa maturidade. Eu sempre tive um bom diálogo com meu pai, então eu também vou ter um bom diálogo com Deus. Então toda vez que eu entrar na presença de Deus, eu vou ouvir Deus falar comigo, Deus vai me dar muitas revelações. Porque Deus é um pai presente que fala. Eu nunca tive que trabalhar, sempre meus pais me davam tudo que eu precisava, então Deus também vai ser sempre um abençoador quando eu precisar. Com certeza deve ter alguém em seu lugar pensando, e eu que nem tive pai, o que eu faço? Então Deus não existe? E por aí vão as dúvidas acerca de Deus. Hoje, você veio aqui para isso. Porque Deus quer falar com você. Porque Deus, Ele quer quebrar os mitos particulares de cada um aqui. E esses mitos vão cair na sua vida hoje, em nome de Jesus, eu creio. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Eu sei que Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Ele quer te libertar. Amém? E eu também vim aqui quebrar alguns mitos gerais. Por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza que Deus quer fazer aqui por todos é guiar você. Deus quer te guiar. Deus quer cuidar de você. Ele quer mostrar para você que Ele
é o super-herói, não você. Ele quer mostrar que Ele é o grande super-herói da sua vida. E Ele quer que você respeite os seus limites. Ele quer que você corra para os braços dEle. Deus não quer que você se desgaste, se esforce com suas próprias forças. Ele só quer que você chegue até Ele. Para que Ele faça o mover que tem que fazer na sua vida. Amém? Ele quer que você aprenda mais sobre o amor. Porque Ele é amor. Ele quer que você o ame. Ele quer que você permita que Ele te ame. Sem marcas, sem conceitos e sem expectativas humanas. Cuidado para você não ficar esperando uma coisa de Deus, que é uma coisa que seu pai faria por você. Seja ela boa, seja ela ruim. Espere de Deus aquilo que deve ser esperado de um Deus. O amor de Deus é sobrenatural e não tem como você idealizar algo sobrenatural com algo natural. Não tem como a gente ficar tentando entender, racionalizar o amor de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Não tem como. A única coisa que a gente pode fazer é simplesmente nos entregar e sentir. Porque o amor de Deus a gente não idealiza, a gente sente. Amém? Eu quero que você sinta o amor de Deus. E eu quero que todos vocês fiquem de pé agora. E queria chamar o Ministério de Louvor e Adoração aqui. E eu queria que você fechasse seus olhos. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você se sente guiado pelas mãos de Deus? Ou você tem se sentido sozinho, fraco, perdido, cansado de lutar pelas suas próprias forças? Qual tem sido o seu relacionamento com Deus até hoje? Você tem se desgastado por se esforçar para ser um super-herói? E no final do dia você se sente cansado, abatido, perdido, lutando com a força do seu próprio braço? Hoje Ele quer se revelar para você, amém? Ele quer voar com você, Ele quer mostrar que com Ele tudo fica muito mais fácil. O Espírito Santo está aqui e Ele quer te fortalecer. Ele quer se revelar a você. Todos aqueles que querem serem fortalecidos pelo Senhor, todos aqueles que querem ter uma nova experiência com Deus nessa noite, que precisa renovar os seus conceitos sobre quem é Deus. Quem é Deus na minha vida? Eu queria que vocês viessem até a frente. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu estou me sentindo tão sozinho. Eu estou cansado de lutar com as minhas próprias forças. Eu cansei de tentar ser super-herói. Nessa noite eu quero conhecer o meu super-herói. E eu quero voar em seus braços. Eu quero desistir de voar sozinho e eu quero voar em seus braços. Comece a falar isso para o Espírito Santo.
achei tão comum. Talentos pensava não ter, sonhos não tinha nenhum. O meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser um super-herói, ter poderes para me transformar nos heróis. A ferida não dói, na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus conheci, descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Queria que você estivesse falando para o Senhor agora: Espírito Santo, eu quero voar com o Senhor nessa noite. Deus, eu preciso voar com o Senhor nessa noite. Eu cansei de ser super-herói, eu cansei de me esforçar. Eu cansei de passar por cima dos meus sentimentos. Eu cansei de passar por cima daquilo que eu sinto sozinho. Diga para Ele o quanto você precisa dEle.